Continuando a cobertura do primeiro dia do Congresso da American Heart, a gente teve um trabalho importante apresentado e publicado simultaneamente no New England, né, o principal periódico médico, que foi o TIPS 3. O que é esse estudo? Ele avaliou o uso da Poly-Pill em pacientes de risco cardiovascular moderado. O que é a Poly-Pill? Vê, a gente sabe que é muito comum pegar pacientes de 50, 60 anos, e quando você vai ver, o paciente tem hipertensão, tem dislipidemia, etc. E ficava aquela dúvida, será que se eu der uma pílula, né, um comprimido só, que junte vários antihipertensivos, estatina, etc., tudo num comprimido só, que a gente sabe que é um grande problema, o paciente ter aderência de tomar remédio, será que isso aí diminui desfecho, né? Então pensa aí no seu paciente do ambulatório, que você passa, digamos, losartana de manhã, junto com a clortalidona, ele tem que tomar simvastatina à noite, aquela coisa, né? Já vão 3 comprimidos por dia, horários diferentes, a gente sabe que a aderência não é tão boa, enfim. Será que juntando tudo num comprimido só teria evidência de melhora? E aí esse trabalho é interessante que ele era um trabalho fatorial, ou seja, ele tanto testava Poly-Pill versus placebo, quanto testava aspirina versus placebo. Ou seja, no final das contas os pacientes podiam receber nada, ou receber a Poly-Pill, né, que eu vou falar daqui a pouco os componentes, com aspirina, ou só aspirina, ou só a Poly-Pill, enfim, tinha aí 4 grupos, né, nessa análise que foi publicada hoje no New England. Qual foi a Poly-Pill exatamente estudada nesse estudo? Ela é uma combinação de 4 medicações, Simva 40, hidrocloro 25, atenolol 100 mg, dosinha boa, e ramipril, né, que é um IECA, que é uma vez por dia, 10 mg por dia. Então, todas as medicações podem ser tomadas uma vez por dia, né? Ramipril é um dos poucos IECAs que pode ser tomado uma vez por dia, o lisinopril seria outro exemplo. Ok, eles testaram isso em quem? Pegaram, ó, vem cá, seu José, Dona Maria, tinha que ser acima de 50 anos homens, acima de 55 anos mulheres, e tinham que ter um risco cardiovascular de moderado para cima. Qual foi o score que eles usaram nesse trabalho? Foi o Interheart. Enfim, parecido com o Framingham da vida, esses scores de risco, né? Para ver o risco do paciente ter eventos nos próximos 10 anos, tem que ter pelo menos 1% de risco ao ano, ou seja, 10% de 10 anos, né? Que já é um risco moderado para cima. Então era isso, pacientes não tinham doença cardiovascular estabelecida, já tinham de 50 anos para cima, tinham risco moderado ou mais alto, certo? E o perfil basal dos pacientes eram esses. Quando a gente vai lá para a tabela 1, a gente via que a maioria dos pacientes, 83% dos pacientes, eram hipertensos ou tinham declaradamente hipertensos, ou tinham pressão sistólica acima de 140, a pressão média sistólica era de 144, ou seja, realmente a maioria dos pacientes era hipertensos. Apesar disso, só 10% tomava medicação. O LDL médio era de 120, lembrando que se a gente for pela diretriz brasileira, pacientes de risco intermediário deveriam ter ali uma meta de LDL abaixo de 100, também estariam fora da meta, né? E ninguém usava estatina, zero no grupo no início do estudo, né? E era isso. O perfil basal era 37% de diabetes e tal, enfim. Beleza. Resumindo, né? Então, lembrando que tinha 4 grupos, né? Não recebe nada, recebe só a Poly-Pill, recebe só aspirina e recebe Poly-Pill e aspirina. O que é que eles foram ver? Eventos cardiovasculares, né? Infarto, morte, internação, aqueles AVC, aqueles desfechos compostos. O que é que teve de diferença? Em relação a placebo versus só Poly-Pill. Bateu na trave. A Poly-Pill tendeu a ter melhora, mas englobou no intervalo de confiança. Então, assim, a rigor, esse braço aí foi negativo, a diferença. A rigor, na trave. A pressão sistólica caiu 5 ponto alguma coisa milímetros, o LDL caiu 19 miligramas por decilitro, como era de se esperar, né? Tá usando estatina, tá usando remédio de pressão, a tendência é que caia, né? Beleza. Quando foi comparar o placebo, o paciente que não usou nada, versus aspirina, também negativo. Né? A gente tem um bocado de estudo de aspirina em prevenção primária, negativos, teve 3 grandes que eu vou comentar daqui a pouco, em 2018, sem grandes novidades. Mas aí quando juntou pacientes de um lado que não tinham tomado nada e do outro lado o grupo que usou a Poly-Pill com aspirina, aí teve diferença, teve uma diminuição de 31% de desfecho, 31%, razoável, né? E aí fica a questão, beleza, os resultados são esses, né? Trabalho com 5 mil e muitos pacientes e tal, e aí, o que é que isso muda a minha conduta? Esse trabalho é mais, tem vários nuances, né? Isso daí eu vou querer escutar a opinião do resto do pessoal, ler as opiniões no Twitter também, mas a minha primeira impressão é a seguinte, primeiro, o que é que isso muda no meu consultório, no ambulatório e tal? Vê, eu tô com um paciente de 50 e poucos anos, diabético, pressão, vou botar a pressão basal, pressão de 144 sistólica, que não está tomando medicação de pressão. Eu vou tratar esse paciente para pressão? Vou. Isso aí está em todas as diretrizes, né? Não tem muita dúvida.
Eu estou com um paciente que não é diabético, mas tem um risco cardiovascular moderado, tem um LDL de 120, você fez mudança de estilo de vida, não melhorou. Vou fazer estatina? Vou fazer estatina. Não muda, né? Esse trabalho não serve para mudar o paradigma de como eu trato pressão alta, como eu trato dislipidemia, isso aí a gente já sabe, né? Então, vou tratar. Qual é a diferença desse trabalho? Qual era o pulo do gato, né? O pulo do gato era você usar um comprimido só. Então, primeira coisa, você vê se isso seria eficaz. E segundo, se isso é seguro. Porque qual é o problema? Na hora que eu falo, vê, o cara não toma nada. Aí eu vou falar, rapaz, eu vou começar 3 antihipertensivos de cara para esse cidadão. Ramipril, hidrocloro, atenolol. O que é que você vai ficar com medo? Pô, o cara vai fazer hipotensão, o cara vai sincopar, né? E aí tem um detalhe metodológico importante, porque ele não entrava direto para o trial, ele tinha aquela fase de run-in, que é o quê? Durante algum tempo, ali, algumas semanas, o paciente usava metade da dose dos antihipertensivos. Por quê? Ah, o paciente teve tontura durante a fase de run-in. Não vai entrar não. O paciente fez hipotensão sintomática na fase de run-in. Não, o senhor também não entra. O paciente não tomou a medicação adequadamente, não tomou pelo menos 80% dos comprimidos, também não entra. Isso causa um pequeno viés no estudo. Dos pacientes que entraram, aí quando ia comparar esses efeitos colaterais, por exemplo, de hipotensão, tontura e tal, teve um pouco mais no grupo da Polipil, mas não foi nada do outro mundo, né? Então, de forma geral, foi uma apresentação razoavelmente segura. Então, você pode considerar doente que você vê que é claramente mal aderente, em vez de ficar usando 3, 4 comprimidos diferentes por dia, às vezes em horários separados. Meu amigo, toma aqui essa pílula aqui sozinho, uma vez por dia e acabou. É interessante. Mas do ponto de vista claro, assim, eu vou tratar a hipertensão de uma forma diferente. Não vou. Vai tratar a dislipidemia de uma forma diferente. Não vou, né? A grande questão é a seguinte, e a aspirina, né? Porque aí esse trabalho em relação ao uso de aspirina em prevenção primária, ele vai contra os 3 trabalhos muito grandes que a gente teve em 2018, que foi o ASPREE, o ASCEND e o ARRIVE. Esses 3 artigos, eles saíram muito próximos um do outro, todos na New England. E tem algumas diferenças, né? O ASPREE era só paciente idoso, um deles era só paciente diabético, o outro excluía paciente diabético, mas no final das contas era aspirina em prevenção primária. Os 3 trabalhos foram negativos, né? No final das contas. E aí, agora que esse trabalho mostrou que a Polipil junto com a aspirina diminui o desfecho, eu volto a usar a aspirina em prevenção primária, aí minha opinião, certo? Esse trabalho tinha 5.700 e poucos pacientes. Esses 3 trabalhos que eu falei para vocês de 2018, se somar a população dos 3, dá mais de 45 mil pacientes. Então, assim, é óbvio que é um poder muito maior, né? Então, na minha opinião, não muda a conduta em relação à aspirina em prevenção primária. A maioria das diretrizes coloca como classe 3, não é para usar ponto final. Tem outra diretriz que coloca como 2B, pode considerar em casos excepcionais, né? Enfim. Mas na minha opinião não muda a conduta. Eu continuo sem usar aspirina em prevenção primária, certo? Então, resumindo isso, estudo interessante, publicação no New England, Salim Yusuf, de primeiro autor, que é um cara conhecidíssimo, né, nessa parte de estudo de doença cardiovascular de forma geral. Trabalho interessante, vamos ver a opinião do resto do pessoal, né? E pode ser sim uma alternativa segura e eficaz, principalmente para pacientes que não são bem aderentes. Você resumir ali, em vez de estar tomando vários comprimidos separados de horários diferentes, você dá um comprimido só e resumir a vida do paciente. Interessante, vai ter muito campo para discussão aí desse trabalho.